Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje é dia 4 de maio de 2026. Estamos aqui depois de mais de 30 dias ausente aqui do canal. Agora são 21 horas e 47 minutos. Antes de estar começando o vídeo, eu queria assim deixar registrado aqui para vocês que eu não tive a intenção de ficar tanto tempo assim, sem publicar os vídeos aqui do canal, mas que esse exercício aqui valeu a pena, tá? Valeu a pena principalmente assim para eu refletir muita coisa, para eu me comprometer aqui com o canal, tá? E me serviu também para como um balizador para mensurar como que estava sendo a percepção das pessoas com relação aos conteúdos que eu já vinha trazendo aqui, nada, estão batendo quase 20 vídeos, né? E assim, pessoal, isso aqui, ela é, ela é uma atividade que eu estou fazendo assim complementar. É uma atividade assim de coração, tá? Por que eu estou frisando isso para vocês? Porque quando você se compromete a fazer um trabalho desse aqui, a fazer uma entrega dessa aqui, principalmente assim, do nada, quase 10 horas da noite, você ligar o computador, ligar a câmera e vir aqui falar para vocês, algumas pessoas talvez possam não compreender, mas isso aqui vai muito além de gravar um vídeo, tá? Gravar um vídeo, dar uma palestra, dar uma aula, fazer uma apresentação, você precisa estar com o seu estado de espírito bom, porque senão a entrega, você vai comprometer a entrega, entendeu? E eu precisava desse momento para colocar algumas coisas em ordem, eu precisava desse momento para fazer as coisas sem atropelar. Eu tinha programado na semana passada estar publicando 3 vídeos na semana passada, e aí assim, N coisas aconteceram, e eu falei, não, cada hora, cada coisa no seu tempo, né? Por incrível que pareça, quase que esse vídeo não sai. Por quê? O livro que eu vou trazer aqui para vocês, e aí pegando um gancho já disso que eu estou falando aqui, é um livro que ele fala sobre bruxaria, né? É um livro, tá dando para ver aí, talvez está pegando o reflexo aqui da câmera e tal. Chama A Bruxaria Hoje, de Gerhard Gardner. Esse cara é muito conhecido no meio, né? Mas por que talvez eu não viesse aqui fazer o vídeo aqui para vocês? Porque é o seguinte, no nosso dia acontecem muitas coisas, né? No meu dia, no dia de vocês, todo momento estão acontecendo situações ali que elas afetam, né? Afetam a reação, como que você reage com as coisas, né? Muitas vezes são imprevistos, são situações ali que de repente você tem que pensar numa outra alternativa e tal. E aí, assim, hoje me aconteceu um negócio que eu recebi uma informação e aí, e aí num primeiro momento, é, me bateu um desânimo, assim, me bateu uma sensação, sabe, de baixar minha energia. E, e aí eu peguei comigo mesmo, né, meus pensamentos. Eu falei, olha Deus, eu não sei mais o que fazer com essa situação, tá? Se eu tiver que pagar o preço disso, que seja, né? Eu tentei N caminhos aí para procurar uma rota, uma alternativa, né? Aliás, o preço a gente sempre paga, tá pessoal? O preço a gente sempre paga. Não vai achar que eu estou tentando ser mais esperto que o universo ou ser mais esperto do que as consequências. Não é isso não, tá? Mas eu simplesmente eu peguei e falei, olha, está nas tuas mãos. Eu não consigo mais visualizar uma alternativa para esse problema, tá? Então eu coloco nas tuas mãos e seja o que tiver que acontecer.
E aí, assim, a pessoa que veio trazer a solução para isso, que chegou para mim no finalzinho do dia, ela tem uma frase que está no Instagram dela assim, ó, a quem Deus prometeu não faltará. Vou repetir para vocês. A quem Deus prometeu não faltará. O que significa isso tudo, pessoal? Significa que assim, muitas vezes vocês me veem aqui trazendo N conteúdos aleatórios, né? Eu estou trazendo esse livro aqui de bruxaria, mas eu li ele tem um mês atrás, mais ou menos. Já tem mais dois que eu já li aqui. Estou lendo um outro ali que é um romance, putz, maravilhoso, assim, vocês vão adorar o romance. Fazia muito tempo que eu não li um romance. Mas basicamente, pessoal, o que eu aprendi com relação à magia, com relação à bruxaria, com relação à física quântica, à mecânica quântica, à cocriação, nós temos, mesmo que de uma maneira assim totalmente inconsciente, nós temos um dom, um poder divino que nos foi dado da manifestação. Então, se por exemplo eu tivesse, pegando o meu exemplo de hoje, que aconteceu hoje comigo, tá? Se eu tivesse, quando eu tive essa notícia, reagido de uma maneira assim, desanimadora, revoltada, sabe? Questionadora, né? Talvez a solução não tivesse me aparecido. A solução, e aí é o que eu acredito, ela aconteceu porque eu soltei, eu parei de querer controlar. Eu parei de querer, não, vamos por aqui, vamos por esse caminho, faz aquilo lá, não sei o que, tal, tal. Eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu parei de controlar e aí eu entreguei para o universo. Eu falei, olha, entrego, o que chegar para mim é o que tem que ser, e ponto. Né? Então, nesses conteúdos, esse aqui foi um livro bem bacana, trazendo o contexto disso aqui. Esse cara aqui, esse Gerhard Gardner, vou ler aqui um pouquinho da história dele. Aqui fala o seguinte, ó, entre 1923 e 1936, Gardner foi contratado pelo governo britânico no Extremo Oriente, como inspetor de plantações de borracha, oficial de alfândega e inspetor de estabelecimentos de ópio. Com a borracha, ele ganhou bastante dinheiro, podendo assim investir no seu passatempo, a arqueologia. Em 1927, Gardner casa com Donna, nome da esposa dele, inglesa, com o qual regressa à Inglaterra, depois de ter se reformado dos serviços prestados ao governo britânico em 1936. Na Inglaterra, antes da Segunda Guerra Mundial, conhece algumas pessoas que o introduziram à feitiçaria. Ele e sua esposa viveram na região de New Forest, onde Gardner se envolveu com a Sociedade de Crotona, um grupo oculto de comaçons. Gerald Gardner nasceu em Liverpool, na Inglaterra, em 13 de junho de 1884. Ele era o segundo de 3 filhos e sofreu tremendamente com asma quando pequeno. Para poder aliviar o seu estado clínico, sua enfermeira Josephine convenceu seus pais a autorizar que Gardner viajasse com ela através da Europa no inverno. Lá ele conseguiu seu primeiro emprego em uma plantação de chá. Mas mais tarde veio a trabalhar em Bornéu e na Malásia. Enquanto esteve no Extremo Oriente, Gardner dedicou-se a conhecer os antigos e as suas crenças espirituais, os quais o influenciaram muito mais que doutrinas e credos de origem cristã. Então, assim, o que eu percebi desse cara, posso estar enganado, assim, um único livro é muito difícil você fazer essa leitura, mas ele foi um pesquisador das práticas de bruxaria, tá? E aí, assim, esse livro é muito legal porque às vezes as pessoas leigas, a maioria das pessoas, né, não compram um livro para ler sobre isso, de curiosidade, para entender, né?
E aí assim fica de repente tratando o negócio, a bruxaria em si, como algo totalmente supersticioso, tá? Aliás, 100% supersticioso. Quando na verdade, esse livro aqui deixou muito claro para mim, e ele provou por A mais B na pesquisa dele aqui, que as práticas e os rituais de bruxaria que ele resgatou eram práticas assim muito antigas, dos tempos. Ele resgatou práticas aqui da época do paganismo, né? E a maioria é, desses grupos, né, de pessoas que praticavam a bruxaria, que praticam até hoje, eles seguem o ritual deles são rituais cartesianos. Então é todo cheio de regra, é todo cheio assim de mas por que que é assim? Não, não é essa a pergunta, é assim. Então por que que tem que fazer de tal jeito? Não, porque é assim. Por que que os rituais é, é, nesses encontros, me fugiu o nome aqui, mas eu vou lembrar, não é, tem um nome, covens. Porque esses covens, quando eles praticam os covens, assim, é um conjunto de pessoas que vão lá praticar a bruxaria, né? É, não é obrigatório, mas na maioria das vezes, porque eles estão nus? Porque é recomendado que eles estejam nus devido ao fato da conexão. Não é que eles estão nus, eles estão como estão, na forma que a gente veio. E aí, assim, para estabelecer uma conexão com os céus, com a terra, com os componentes da natureza, eles entendem que o artefato da roupa vai atrapalhar essa comunicação, vai dar interferência nessa comunicação. E aí, galera, assim, é muito doido porque é, a história, eu digo assim, a história e o contexto que a gente vive, as pessoas assim, o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de esquecer os episódios, né? Nós estamos aqui em 2026, mas assim, 6 anos atrás, num momento desse aqui mais ou menos, lá em 2020, a gente estava passando um momento caótico com relação à pandemia, entendeu? Gente morrendo nos hospitais, eu vi isso com os meus olhos, entendeu? Gente assim, quantidade absurda de pessoas morrendo, de pessoas em sacos é, quando você coloca o corpo, né? Muitas vezes assim, nem podendo ter um funeral digno ali com a família devido à situação que a gente viveu no momento. E aí quando a gente estuda a questão da bruxaria, não tem como você estudar um conteúdo desse aqui e não remeter ao período da Inquisição, que aconteceu na Idade Média, né? Vocês podem fazer a pesquisa aí de vocês, né? Na época lá no século XIII, né? E aí assim, o livro aqui ele coloca até alguns fatos para contextualizar, né? Na era do terror, logo após a desastrosa cruzada das crianças, o Papa Inocêncio III fez da cirurgia um crime. Denunciou também a antiga fé pré-cristã como heresia e bruxaria e mandou a Inquisição para esmagá-la. Cerca de 9 milhões de pessoas sofreram a morte por tortura. 9 milhões, tá? Os dominicanos, fundados por São Domingos, um asceta devoto que se autoflagelava 3 vezes por dia e costumava depenar pássaros vivos, foram encarregados das perseguições e espalharam a história de uma conspiração contra Cristo. Cara, é muito doido, porque tipo assim, a gente tá. Se a gente for parar para analisar, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo da história onde talvez nunca existiu uma quantidade, uma pulverização tão grande assim de práticas religiosas, com doutrinas, com, com linhas diferentes de interpretação,
né? Com N deuses, com o culto de N deuses, né? Eu penso que a gente vive um momento assim ímpar na história da humanidade com relação a isso, né? É, e aí se a gente for olhar qual que é a reação das pessoas com relação a quando entra nesse assunto, né, no assunto religiosidade, no assunto espiritualidade, no assunto conexão com Deus, no assunto céu e inferno, no assunto diabo, a gente percebe assim que é muito latente o trabalho que a Igreja Católica fez com relação à implantação dessas doutrinas na cabeça das pessoas para doutrinar elas no modo que a Igreja Católica gostaria que elas fossem doutrinadas, como o rebanho, como eles gostariam que o rebanho fosse educado, tá? Pessoal, eu fiz um exercício, eu fui criado na Igreja Católica, eu era coroinha, né, da igreja. Minha infância, eu chegava no domingo, eu era coroinha na igreja, lá na cidade onde eu nasci, tinha 3 mil habitantes, tem até hoje, né? Fui crismado, né? Como eu já falei em vários vídeos aqui, eu fui assim, me tornando uma pessoa onde eu me desprendi da necessidade de ter uma religião, tá? Na minha interpretação, a religião é você dizer que você precisa de alguém, no caso da Igreja Católica, do padre, para você se comunicar com Jesus, entendeu? Quando, na verdade, o que eu já estudei até hoje, estudo, não era nem isso que Jesus queria, entendeu? Ele em momento algum privou as pessoas de terem o acesso direto com ele, sem intermediário, entendeu? Só que imagina o seguinte, na época que aconteceu a Inquisição, esse movimento, essa matança de pessoas aqui, serviu para pôr medo nas pessoas, né? E naquela época, a Igreja Católica, se hoje a Igreja Católica tem muito poder, vocês imaginam na Idade Média, entendeu? Onde o Papa, ele é até hoje o canal da humanidade perante Deus. Então naquela época ele tinha um poder muito maior, né? Eu acho que foi na Inglaterra que começou assim, que eles tiveram lá a reforma protestante, onde o rei da Inglaterra passou a se desmembrar da Igreja Católica de Roma, e aí ele se auto-empoderou como também um representante de Deus na Terra. Mas assim, essas práticas que se remetem lá, vocês podem ver em documentários onde fala sobre o paganismo, né? Aquele seriado Vikings fala bastante sobre isso, das práticas que eles tinham, né? E conta também como foi o processo de evangelização dessas comunidades nórdicas na época, né? Mas isso que era feito lá não era aceito, entendeu? Então, por exemplo, aqui nesse livro ele fala o seguinte, né? Os agricultores, na época, eles identificavam, aliás, assim, toda a comunidade sempre tinha uma pessoa ali que ela tinha uma desenvoltura para trabalhar com ervas, que ela tinha uma desenvoltura para fazer remédios medicinais, entendeu? E aí as pessoas assim recorriam a elas para essas coisas, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui fazer um intercâmbio na Índia em 2018, né? Eu fiquei um mês lá na Índia, visitando templos, fui visitar uma rede de hospital lá e tal. Lá na Índia, pessoal, eu não sei como é que está essa estatística hoje, mas na época que eu fui para lá, o percentual da população que tinha acesso a esse tipo de saúde que a gente vê aqui no Brasil, a medicina, vamos falar assim, que é a medicina americanizada, o modelo de medicina que veio
nos Estados Unidos, não chegava a 20% da população. Ou seja, a grande maioria da população lá na Índia, as pessoas recorriam e recorrem até hoje a práticas que, assim, milenares, que vêm vindo de geração em geração, entendeu? E isso eu vi lá como é que funciona, sem contar que lá, assim, existe uma diferença muito grande uma classificação, uma distinção muito grande de pessoas com poder aquisitivo, entendeu? Existem os muito ricos e o restante são muito pobres, que não têm acesso, entendeu? Aos hospitais, à medicina de ponta, entendeu? E aí, nessa época lá da Idade Média, onde aconteceu o período da Inquisição, esses agricultores, por exemplo, eles recorriam para essas pessoas identificadas como bruxas, para fazer algum ritual pedindo para que viesse chuva. Eles recorriam a essas pessoas para fazer algum ritual para que a colheita, que a safra daquele plantio fosse boa, fosse produtiva. Então, assim, é muito maluco, porque assim, se a Inquisição fosse hoje, gente, não ia ser 9 milhões que eles iriam matar, ia ser assim, muito mais, entendeu? Muito mais, porque eu me vejo muito, por exemplo, numa realidade. Eu aprendi, pessoal, assim, a me curar com as ferramentas que eu tenho na mão. Então, por exemplo, alguns anos atrás, eu não tomava sol. Tipo assim, não tinha uma prática assim, de tomar sol, uma recorrência. Tanto tomava, tanto faz quanto fez. Né? Quando eu entrei em depressão, e aí comecei a estudar os efeitos, como sair lá do fundo do poço e tudo mais, eu aprendi o seguinte: o sol é um alimento, pessoal, para o nosso corpo, milenar. Não estou inventando a roda. Só que a forma como a sociedade vive, ela não te ensina a você tirar 15 minutos do seu dia e tomar um sol. Sabe o que ela te ensina? A você ir na farmácia e comprar vitamina lá para você tomar em comprimido. Entendeu? Então, assim, tá à nossa disposição. Ninguém ensina que você, por exemplo, quando você precisa, quando você está tendo algum desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psicológico, uma falta assim, de tranquilidade na sua mente, ninguém te ensina, ou aliás, são poucas pessoas que ensinam, que você tem que botar o pé na terra, que você tem que colocar o pé na grama. Por quê? Porque a energia da terra ela vai te aterrar, você vai descarregar isso na terra e você vai passar a ter mais lucidez. De novo, tá aí para a gente usar. O que ensina? Ensina você ir lá no médico se entupir de remédio. Entendeu? Ensina você ir lá e recorrer não estou dizendo que não é importante, até porque eu fiz uso, na época que eu estava em depressão, de medicamentos para dosar minha ansiedade, para dosar minha obsessão, porque você fica com pensamentos obsessivos e tudo mais. Só que isso, o medicamento, no meu entendimento, ele deve servir para te tirar daquele buraco, para te voltar à estabilidade, e aí dali você ir atrás de coisas que não agridem tanto o seu corpo, entendeu? Porque não adianta você sair desse estado depressivo e aí você entrar num outro ciclo onde você vira uma dependência naquilo ali, até porque assim, o medicamento é muito forte, ele te deixa letárgico, você não consegue processar as informações, você fica mais lento, ele afeta a sua disposição, afeta assim, você fica mais sonolento, ele afeta a sua libido, então assim, ele causa uma série de outros efeitos colaterais. Então, por que não a gente não recorrer àquilo que a gente tem de natural para a gente se curar? E aí você buscar um equilíbrio, com a medicina tradicional, entendeu? Por que não? Poxa, eu estou num estado depressivo, estou num estado para baixo aqui.
Tá, vou recorrer a um profissional, vou me medicar, mas e por que eu não posso fazer uma atividade física, tomar um sol, pisar na grama, mexer com uma planta? Galera, eu fui aprender a gostar de jardim. Nunca na minha vida tinha passado pela minha cabeça isso, nunca. Mas assim, me fez um bem e me faz até hoje um bem assim enorme. Esse contato que eu tenho com a planta, com a natureza, entendeu? Aprendi a quinar banhos, identificar através das ervas. Eu tenho um amigo meu que assim, ele é uma das pessoas que mais conhece no Brasil os tipos de ervas específicas para fazer banho, que é o Daniel. É, eu acho que isso, pessoal, que eu leio aqui nos livros dessas práticas de bruxaria, na minha opinião, nada mais é do que esse resgate. Acho que hoje o que está acontecendo é o resgate dessas, dessas técnicas, desses conhecimentos que lá atrás os nossos ancestrais usavam, entendeu? E aí assim, é, eu acho que a gente tem que aprender, pessoal, a questionar as coisas, entendeu? Questionar assim numa boa, não no sentido de criticar, mas você tem que ter um olhar para você olhar além do véu daquilo que é vendido para nós, entendeu? O que é vendido para nós? Ah, é vendido para nós o céu e o inferno. Então, se quando você morrer, você vai para o inferno. Tá, você já morreu para a gente saber se é isso? Eu não lembro de eu ter morrido. Então, beleza, vamos guardar essa informação aí. Só que, e se a gente pensar o seguinte? Que o céu e o inferno, eles estão aqui, nesse plano. E aí, assim, aqui, amanhã vai acordar, vou acordar, todo mundo aqui vai acordar amanhã. E aí você tem a opção de você escolher. Se você vai escolher práticas que estão conectadas com ações do céu, ou se você vai escolher práticas que estão conectadas com ações do inferno. Então, para que você tem que morrer? Então, assim, então tá, vou levar uma vida só de práticas de inferno, que tá, já vou pro inferno mesmo, chego lá no fim da vida. Pô, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, mas peraí, e se o céu e o inferno for aqui? E se o teste que estão fazendo é esse teste aqui? Como que a gente vai reagir nessa vida? É isso que eu acredito. Eu acredito que a gente é colocado numa espécie de laboratório, onde você fala, cara, tá, e aí? Você entrou nessa vida aqui. Como é que você vai sair? Você vai sair melhor do que você entrou? Você vai sair, como é que você vai sair? Você vai sair aqui, sei lá, quais vão ser as suas ações? Pessoal, a gente tem opção, todo mundo aqui tem opção. Você tem a opção de ser gente boa, você tem a opção de ser escroto. Eu, no meu caso, eu era extremamente escroto. Extremamente. Eu, assim, tinha zero consciência. Entendeu? Eu era uma pessoa assim, se para eu me dar bem eu tivesse que pisar na sua cabeça, eu ia pisar. Pisar no seu pescoço sem dó nenhum, sem remorso. Eu simplesmente só olhava para o meu umbigo. E aí, assim, acontecem coisas na vida que te fazem você pensar. A vida deixa marcas. Aqui, ó. Cada tatuagem é uma cicatriz. Inconscientemente, quando eu fiz, eu achava que era estética. Quando eu tomei consciência, eu fui entender que são cicatrizes da vida. E aí, você vai aprender? Não vai? Você vai mudar seu jeito? Ah, não, eu sou o bichão, não mudo, eu sou assim. Entendeu? Sabe? É, a beleza de você se conectar com com esses conhecimentos aqui. E aí, assim, eu falo, não conheço, estou longe de conhecer todas as práticas de bruxaria, né?
Mas, por exemplo, esse livro aqui, esse conteúdo, a bruxaria que é chamada Wicca, depois eu vou trazer outro livro que eu li. Você percebe assim, em momento algum, os relatos dos livros são para ensinar você a fazer maldade com as pessoas. Não li até hoje. Nenhum dos livros, inclusive, que eu li do Aleister Crowley, eles ensinam como você fazer maldade com as pessoas. Não tem nada disso daí. Entendeu? Se era feito, que eu acredito que talvez possa fazer, porque a variedade de pessoas que seguiam isso é muito grande, mas aí é de novo, né? O conhecimento está ali. O que você vai seguir? Hoje a gente tem acesso a isso, entendeu? Está cheio de, vamos chamar assim, de profissionais aí do astral. Se você passar aí São Paulo, por exemplo, tem muitos. Está saindo lá do metrô, tá lá, faço a amarração do amor, devolvo seu namorado em 3 dias, entendeu? São pessoas que manipulam a energia. São pessoas que manipulam a energia. Agora, qual que é o preço de manipular essa energia? Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Então, quando você começa a tomar conhecimento disso, você fica humilde. Tem um cara que faleceu semana passada, um economista brasileiro, muito bom, um cara assim excepcional, ele chamava Richard Rittenbaugh. Depois vocês pesquisam sobre ele. Ele tinha uma frase que ele falava o seguinte, que a gente tem que ser humilde perante a incerteza. E isso não é só para o mercado financeiro, isso é para a nossa vida, entendeu? Muitas vezes, pessoal, isso eu falo por mim mesmo, eu fico às vezes resistindo àquilo que é. Eu fico resistindo àquilo que é. E aí eu fico querendo que aconteça o que eu quero. Fica essa briga de resistência. Entendeu? Quando na verdade a mágica é você aceitar o que é. E não o que eu queria que fosse. Porque o que é o que tem que ser. Entendeu? O que é o que está sendo apresentado para aquele momento ali. Tá? E aqui ele fala, a grande questão que as pessoas fazem é, como você sabe que o culto é antigo? Seria fácil responder se eu tivesse permissão de publicar os ritos na íntegra, mas tenho familiaridade com diversas formas de ritual, incluindo a magia cabalística, e todas têm certas coisas em comum e trabalham invocando um espírito ou inteligência e comandando a sua vontade. Essas práticas aqui que ele relata nesse livro, ele resgata assim, de coisas muito antigas, né? Tanto é que ele coloca aqui, ó, o único que conheço que pode ter inventado ritos é o saudoso Aleister Crowley, que eu já até fiz vídeo aqui para vocês sobre ele, né? Vamos ver mais aqui que eu separei aqui para vocês. Aqui ele fala, na Idade da Pedra, o que o homem queria principalmente eram boas colheitas, boa caça, boa pesca, aumento de rebanhos e manadas, e muitos filhos para fortalecer a tribo. Tornou-se tarefa das bruxas realizar ritos para obter essas coisas. Então, essas pessoas poderosas, na maioria das vezes, contratavam as bruxas. É o mesmo serviço que o cara lá da porta do metrô faz, entendeu? Só que hoje, esse negócio assim, ele entra muito pro lado pessoal. E o que eu percebo aqui era uma coisa assim que
não mexia tanto com aquela pessoa, com aquele trabalho que era feito com aquela pessoa, entendeu? Era uma coisa assim mais genérica, vamos trazer assim, né? O que mais que eu coloquei aqui? Ah, ser iniciado no culto das bruxas não dá a uma bruxa poderes sobrenaturais, da forma como os vejo, mas são dadas instruções em termos bastante velados sobre processos para desenvolver diversas clarividências e outros poderes naqueles que já possuem naturalmente. Eu fiz um curso com um cara, depois vocês pesquisam sobre ele aí, ele teve eu acho que ele teve um terreiro de Umbanda em São Paulo por mais de 20 anos, né? É um médium, ele se chama Alexandre Comino, um cara muito bom, um cara assim de muita sabedoria, de muito conhecimento religioso, de muito conhecimento espiritual, vale a pena vocês darem uma pesquisada sobre ele. Eu fiz um curso com ele de desenvolvimento mediúnico, né? E aí ele falava o seguinte, que todo mundo, todos nós, a gente tem a capacidade mediúnica. Só que na cabeça das pessoas, as pessoas acham que a mediunidade ela é um dom. Então assim, só o fulano nasceu com aquilo, entendeu? Quando na verdade todo mundo tem essa capacidade da mediunidade. Qual que é a diferença? Existem pessoas que, assim, não fazem nada para desenvolver isso daí. Elas simplesmente acham que vai acordar amanhã e, por exemplo, e virar o Chico Xavier, vai começar a psicografar a carta. Entendeu? Isso assim, pessoal, é um em 1 milhão que tem o dom que o Chico teve. A grande maioria das pessoas que eu conheci que tem o desenvolvimento mediúnico, que tem a mediunidade aflorada, elas simplesmente foram lá desenvolver essa mediunidade. Então elas conseguiram estabelecer essa conexão mediúnica depois de muitas práticas, depois de muito estudo, porque na verdade assim, você tem que criar essa conexão com esse espírito que quer se conectar com você. Tem que ter esse namoro, tem que dar esse match. Não é do nada assim, vou fechar o olho aqui e vou incorporar. Não, não é assim, pessoal. É preciso ter essa energia do espírito, ela tem que ver em você vamos falar assim, a energia do bem, né? Ela tem que ver em você um lugar que ela consiga se acoplar. Então você precisa estar bem com você para isso. Como é que ela vai se acoplar se você está ali achando que é uma performance que você vai fazer? Não, não é uma performance, entendeu? Então assim, estudem sobre isso, sobre a mediunidade. Tem vários tipos de mediunidade. Eu tenho um amigo, por exemplo, o Vitor, que ele tem uma capacidade de clarividência. Você está conversando com ele, ele está falando, tem um ser aí perto de você. Ele tem essa capacidade de clarividência. São poucas pessoas que eu conheci na minha vida que têm essa capacidade, entendeu? Por exemplo, eu fui lá em Votuporanga, eu esqueci o nome da senhorinha lá, não sei se pesquisam aí, é a senhora do algodão, assim, eu esqueci o nome dela. O que ela faz? Ela materializa coisas que estão no seu campo através do algodão. Algodão, esse de passar na pele, de limpar a pele. Entendeu? Tem assim, assim como, por exemplo, você tem o exemplo do Chico, que ele psicografava através de carta. Você vai, por exemplo, num centro, num terreiro de Umbanda, tem muitos médios ali que incorporam as entidades para você tomar um passe, entendeu? O momento do passe, ele
eu não vou afirmar, tá? Porque eu não sei. Eu não vou, mas eu acredito que você, você assim, o que eu quero dizer? Tem médiums que eu já vi que eles estavam assim, parece que eles estavam 100% conectados com a entidade. Ou seja, parecia que a entidade estava falando 100% por eles. Em outros, eu percebi que assim, o passe, a pessoa, o médium que estava ali, ele estava servindo como um canal. Então ele falava coisas, um pouco da sabedoria dele e um pouco do que a entidade estava trazendo para ele, entendeu? Então assim, eu convido vocês a irem estudar. É muito bonito o desenvolvimento mediúnico, tem muita gente séria, procura aí na sua cidade, né? Tem muita gente que faz um trabalho muito educativo ensinando sobre isso, né? É, ah, queria ter trazido isso daqui no início, né? Mas aqui ele fala, Santo Agostinho menciona que as religiões pagãs foram inventadas pelo diabo para afastar as pessoas da fé cristã. Quando os fiéis cultuam as divindades pagãs, na verdade cultuam o diabo. Isso de acordo com a interpretação do Santo Agostinho. Por outro lado, a igreja usurpava as características e os dons dos deuses pagãos para os seus santos. É muito doido, pessoal. Assim, eu convido vocês é, a estudar sobre as diversas formas que, as- que- das diversas formas assim que as pessoas se conectam com, com os deuses, e eu acho que assim, você sair do plano da religião e você entrar no plano da espiritualidade. Eu acho que a religião ela te aprisiona, ela te coloca numa caixinha ali que faz você acreditar que só através daquele jeito é que você se torna uma pessoa melhor, entendeu? E por outro lado, né, por exemplo, meu guia, o meu norteador é Jesus. Né? Eu estabeleci essa conexão com ele, entendeu? Ele para mim é o caminho, a verdade e a vida, entendeu? Eu vivo de acordo com essa abertura que eu tenho com ele. Por outro lado, em termos de religião, eu me identifico muito com a Umbanda, onde você estuda sobre os orixás, onde você estuda sobre as entidades de direita, as entidades de esquerda, você estuda sobre os Exus, sobre as pombagiras, entendeu? Vai de cada um, pessoal, entendeu? Cultuo Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, tem tatuado aqui no meu corpo, ó, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, entendeu? Santo Antônio, que era o padroeiro lá da minha cidade. Santo Antônio, na Umbanda, você remete ao Exu, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu acho que você estudar sobre bruxaria vai te fazer olhar o mundo além do véu que as pessoas vendem por aí na internet, entendeu? Vai te ensinar como a história do mundo aconteceu e como ela foi contada. E aí, contada, você coloca um ponto de interrogação e se pergunta: essa história foi contada porque é o que aconteceu? Essa história foi contada porque era na época para manipular as pessoas? Se manipulam até hoje. O que te faz pensar que lá no século XIII, nós estamos no século 2026,
que te faz pensar que lá atrás não era manipulado? Puxa, pelo amor de Deus, né, pessoal? Entendeu? Vamos deixar de. Né? E quem acredita em mula sem cabeça e saci pererê são meus filhos, ó. Tem 4, 5 anos. Né? A gente vive um mundo que o interesse do homem, ele, ele se sobressai. E aí, para fazer com que as coisas aconteçam do jeito que ele quer que aconteça, as pessoas criam guerras. Até hoje é assim. Entendeu? Criam conflitos, derrubam poderes, derrubam presidentes. Entendeu? É assim até hoje, pessoal. Entendeu? E aí, assim, eu acho que só você se desprendendo de julgamento para estudar sobre o que aconteceu, vai te, pelo menos foi o meu caso, vai fortalecer ainda mais a conexão minha com a espiritualidade, com as minhas práticas. Porque no final do dia, cara, é você com você. É o que você fez com o que você tinha na mão. Não adianta você fazer um monte de cagada no seu dia e chegar no fim do dia e falar, é culpa do diabo. Porra, desculpa a palavra, mas assim, aí é fácil, né? Você botar na conta do diabo. Não, peraí, ué. Você tem que botar na sua conta. O mau caráter é você. E não o diabo. Entendeu onde eu quero chegar? O que hoje, galera, o que hoje, em 2026, o que pesa mais todo santo dia que eu acordo e vou dormir no final do dia, é eu ser coerente entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Por muito tempo eu não fui coerente. Eu falava uma coisa, eu vendia uma coisa e praticava outras. Eu acho que quando você se torna consciente, eu acho que isso é uma das piores coisas que você tem que enfrentar. Na hora que você põe a cabeça no travesseiro, é você fechar o olho e falar, cara, você é um mentiroso, velho. Você, parabéns, você é um ator, porque aos olhos do mundo você vive um personagem, mas no seu íntimo você não é nada daquilo que você fala. Entendeu? Eu acho que assim a coisa mais, pelo menos que eu aprendi assim, que venho fazendo nos últimos anos, é eu ser verdadeiro comigo mesmo. Entendeu? Eu não devo explicação para ninguém. Eu devo explicação para mim. É para mim que eu devo explicação. Eu que tenho que me olhar no espelho. E assim, se eu não tivesse encarado a vida dessa maneira, eu nem aqui estaria fazendo esse conteúdo para vocês. Porque ia ser falso. Eu não ia conseguir passar a verdade naquilo que eu falo para vocês. Entendeu? Até para construir isso daqui, você tem que ser de verdade. Senão eu não vou estabelecer essa comunicação. Quem tiver um pouquinho de sensibilidade vai perceber e falar, cara, esse cara é mentiroso. Não é verdade o que ele está falando. Quantos conteúdos vocês não consomem que vocês olham e falam, cara, está coerente, tem alguma coisa que não está batendo na fala dessa pessoa, com as práticas dela, com o que a gente vê por aí, não bate, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então acho que isso que hoje eu, mais ainda hoje, mas não é de hoje, que eu venho assim trazendo para a minha vida. Você ser coerente. Entendeu? Você ser aquela pessoa que fala algo e pratica. Que pensa algo e faz aquilo. Entendeu?
Então é isso, galera. São quase 11 horas, 10h40. Se Deus quiser, amanhã vai ter mais 2 vídeos aqui. Essa semana eu vou fazer mais 2 aqui. Os livros estão aqui comigo. Nossa, o próximo livro que eu vou trazer aqui para vocês é... Vou dar um spoiler aqui, ó. Chamou Efeito Sombra. Cara, esse livro aqui é... Meu Deus do céu, bicho. Puta, do Deepak Chopra. É. Deepak Chopra. Putz, esse cara aqui, um indiano, né? Tava na lista lá de contatos do Jeff Epstein. Sei lá, não sei o que estava fazendo ali, né? Mas foi um cara que vendeu muita coisa boa aí para a humanidade, né? Com certeza tem conteúdo bom, mas manchou a biografia dele quando identificaram o nome dele lá na lista lá do Jeff Epstein. Então beleza, galera. Obrigado para quem me acompanhou até agora, para quem vai ficar feliz em ver esse vídeo meu. Se inscreve aí no canal, compartilha, deixa seus comentários, tá? Alguma coisa que vocês querem que agrega. Deixa alguma recomendação de livro, quem tiver, que queira pedir algum livro para eu fazer os comentários. De repente eu já li, se não eu leio e coloco aqui no cronograma, tá? Então é isso. Fiquem com Deus, forte abraço e até mais.